Olá, tudo bem com você? Vamos recapitular as lições da Escola Sabatina, que estão muito boas também neste trimestre. A lição de adultos trata de missão. A missão de Deus, a minha missão. Nos convida a nos envolvermos na missão de pregar o Evangelho. E a lição de jovens está aqui, a identidade, mensagem, herança e missão adventista está muito boa também. Ela faz aqui um apanhado geral do que é realmente ser um adventista, o que cremos, como é a nossa história, e eu quero, neste vídeo, começar por ela. Fazer aqui um resumo bem breve, né? Lembrando que nós temos o site contextobiblico.com.br, contexto com M, né? Uma brincadeira com a palavra. Você encontra lá material complementar, comentários das tirinhas que nós criamos aqui na CPB para ajudar a focalizar o assunto da semana. Na verdade, a lição aqui em português é como se fosse a lição americana, né? A lição que é feita na sede mundial da igreja, a Insight, mas vitaminada. Nós acrescentamos alguns conteúdos, tem material para pequenos grupos e tem também a tirinha semanal, já que nosso povo que gosta de memes e tirinhas, sempre aqui com um toque de bom humor para ajudar, como eu disse, a focalizar o tema da semana. Aproveito para pedir que você se inscreva no canal, caso não tenha feito isso ainda, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos aqui, novos vídeos e compartilhe se você gostou deste conteúdo. Lição da semana dos jovens, lição 3, o Santo Sábado. Obviamente que o sábado faz parte de nossa identidade como adventistas, aliás, faz parte do nosso nome denominacional, Adventistas do Sétimo Dia. Nós cremos na volta de Jesus e guardamos o sábado porque amamos Jesus, porque Ele mandou que nós fizéssemos isso e porque Ele celebra, Ele é um memorial da criação de Deus. O estudo da semana mostra até outros motivos pelos quais devemos guardar o Santo Sábado de Deus. A lição de domingo fala aqui de uma pessoa, de uma figura histórica, de uma pioneira muito importante para a história do Adventismo, que é a senhora Rachel Oakes Preston, ou Raquel Preston, Oakes Preston. Era uma batista do sétimo dia, havia se mudado para a localidade onde hoje está a primeira igreja adventista, considerada a primeira igreja adventista guardadora do sábado, né? Na cidade de Washington, não na capital, uma pequena cidade do interior, lá em New Hampshire. A Rachel, ou Raquel Oakes, ela assistia a uma pregação do pastor Frederick Wheeler, em que ele falava sobre os 10 mandamentos, mas obviamente que, como guardador do domingo, ele mencionou então o domingo como dia de repouso. No fim do culto, ela abordou o pastor respeitosamente e contra-argumentou, dizendo: pastor, gostei muito do seu sermão, de tudo que você disse, mas é preciso fazer uma correção. O dia de guarda, o verdadeiro dia de descanso bíblico é o sábado e não o domingo. O pastor Wheeler ouviu a senhora Rachel falar, foi atencioso e passou a estudar a Bíblia com mais atenção, decidindo-se, por fim, guardar o sábado, e boa parte daquela congregação também passou a guardar o Santo Sábado. Thomas Preble, outro batista influente, foi o primeiro ministro millerita adventista a defender o sábado em publicações. Preble escreveu um panfleto que impressionou outras pessoas, como, por exemplo, Joseph Bates, o capitão Bates, que depois publica os próprios folhetos, livros também, tornando-se, com certeza, um dos maiores defensores do sábado entre os adventistas, inclusive tendo influenciado, por meio de suas publicações e também de suas palavras, Ellen e Tiago White e outros mais. José Bates leu esse panfleto, aceitando a verdade do sábado, e no início de 1845 tornou-se também um guardador do sábado e defensor dessa verdade bíblica. O panfleto de Thomas Preble também chegou a Lewis Stowell, em Paris Hill, Maine. Ele o deixou de lado, mas sua filha de 15 anos, Marian, o leu e foi convencida a guardar o sábado. Ela mostrou o panfleto ao seu irmão Lewis e mais tarde a John Andrews, que também tinha 15 anos na época, e os dois rapazes aceitaram os ensinamentos que ela compartilhou. E assim, a mensagem do Santo Sábado foi se espalhando entre os pioneiros adventistas, fazendo parte ali, integrante de seu corpo de doutrinas e crenças. Na segunda-feira vemos aqui a razão principal pela qual temos que guardar o sábado, e aqui diz que os batistas do sétimo dia
acreditavam que a verdade do sábado era bastante evidente por si mesma, as pessoas acabariam então ouvindo sobre ela simplesmente porque a Bíblia ensina. Em contraste, os primeiros adventistas percebiam que o sábado não é apenas um dia alternativo de descanso e adoração, mas uma questão que teria grande importância no fim dos tempos. Sim, porque é o memorial da criação que aponta para o Deus Criador. Está nas 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, o Deus que deve ser adorado, para o qual as pessoas têm que ser levadas no fim dos tempos, né, é o Deus Criador. E essa frase, aquele que fez os céus, a terra, o mar, ela está presente, né, ela é parte integrante do 4º mandamento da lei de Deus em Êxodo capítulo 28 a 11. Ali está o mandamento do sábado, que diz, lembra-te do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar. Então, nós vemos uma conexão direta com o mandamento do sábado em Êxodo capítulo 20. Uma pregação nos últimos dias apontando para o Deus Criador. Terça-feira, adoração autêntica. E o texto aqui, eu vou ler com você. O texto é Isaías capítulo 58, texto bem conhecido quando se trata do assunto do sábado, e que traz aqui também o motivo e a forma como devemos guardar o santo dia do Senhor. Isaías 58, nos versos 3 e 4, lemos assim: Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Enfim, aqui Deus diz que o jejum que ele gostaria que o povo praticasse era de cuidar dos oprimidos, das pessoas que sofrem, dos menos favorecidos. Esse é o jejum verdadeiro. E aí depois, falando sobre o sábado, nos versos 13 e 14, nós lemos assim: Se vigiares os teus pés, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem o sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, tanto a questão do jejum quanto do sábado envolvem um doar-se, envolve não ser egoísta, porque é de mim para fora. É a adoração a Deus, é o cuidado do semelhante, é a atenção às pessoas que estão sofrendo e precisando de ajuda. Então é não cuidar dos meus interesses, mas dos interesses de Deus e do semelhante. É bonito esse capítulo, vale a pena uma boa reflexão sobre ele e vale a pena você estudar a lição dessa Semana dos Jovens, que está muito boa. Ela nos fala do sábado, mas principalmente os motivos, né, que devem nos levar a guardar esse dia. Na quinta-feira diz assim, o verdadeiro significado do sábado está ligado a uma vida voltada para fora de nós mesmos, na qual estamos abertos para receber todas as bênçãos de Deus e ansiosos para compartilhá-las com as pessoas ao nosso redor. E com isso eu faço o link com a lição de adultos, porque a lição de jovens falou de compartilhar as bênçãos, e a lição de adultos desta semana fala sobre o chamado de Deus para a missão. E o que é missão, se não compartilhar as bênçãos que Deus derramou sobre nós, compartilhar com o semelhante essas bênçãos. Antes, porém, deixa eu dizer uma coisa, se você quiser estudar mais sobre o sábado, a verdade do sábado, eu deixo aqui na descrição deste vídeo um link para que você possa assistir a um vídeo em meu canal com o título A Verdade sobre o Sábado. É só colocar no buscador do canal aí, você encontra A Verdade sobre o Sábado. Quase 1 hora ali, mais ou menos 1 hora de estudos, desde o Gênesis até o Apocalipse, sobre a questão do sábado, para ninguém ficar com dúvidas sobre esse assunto. Lição de adultos, que trata nesse trimestre sobre a missão. Lição 3, o chamado de Deus para a missão, tem como verso principal da semana Atos 1:8, que diz assim: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. De novo, a lição ela vai tratar da questão dos círculos maiores de influência, começando onde?
em Jerusalém, na sua cidade, na sua casa, na sua comunidade, depois em toda a Judéia e Samaria, quem sabe pelo país afora e até os confins da terra. Essa é a missão de cada cristão, missão da igreja, de alcançar o maior número possível de pessoas para Jesus. Na parte de domingo fala sobre a Torre de Babel e analisa aqui o egoísmo daquelas pessoas que queriam construir uma torre para tornar célebre o nome deles. Manifestaram assim uma tremenda falta de fé em Deus, porque Deus disse que nunca mais destruiria a terra por meio de um dilúvio, mas eles estavam com medo de que acontecesse de novo, e aí queriam fazer uma torre para escapar de uma futura inundação e também para celebrar o nome deles, para mostrar a sua capacidade inventiva e construtiva. E Deus, ele interrompe aquele empreendimento, porque ele queria que as pessoas se espalhassem pela terra, que levassem a verdade de Deus para todo mundo, e eles queriam ficar ali aglomerados em volta daquela torre, desobedecendo a Deus abertamente. Segunda-feira, seja uma bênção ao mundo inteiro. É isso que Deus quer. E a lição focaliza aqui o chamado de Deus para Abraão. Abraão vivia lá com a sua família, em Ur, estava ali bem, próspero, mas Deus tinha uma outra missão para ele. E o enviou, e ele vai pela fé, sem saber para onde ia, mas Deus estava conduzindo tudo, e Deus queria que ele fosse uma bênção para a humanidade realmente. E ele foi, por meio de seus descendentes, por meio da verdade que ele pregou, seu exemplo, construção de altares, fidelidade. Era parte do plano divino usar o patriarca como um veículo para cumprir seus propósitos na terra. E Deus quer fazer o mesmo conosco, hoje, ainda, em preparação para a sua vinda. Claro que Abraão não era uma pessoa perfeita, como nós também não somos. E a lição de terça-feira focaliza o chamado de Abraão e também seus defeitos. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 130, diz o seguinte: durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre da fraqueza e imperfeição humana. Ocultando o fato de que Sara, era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino, falta daquela fé e coragem sublimes tão frequente e nobremente exemplificadas em sua vida. Essa omissão da verdadeira relação entre eles era engano. Por causa da falta de fé por parte de Abraão, Sara foi posta em grande perigo. O rei do Egito, sendo informado da sua beleza, fez com que ela fosse levada ao seu palácio com o intuito de fazer dela sua esposa. O Senhor, porém, com sua grande misericórdia, protegeu Sara, enviando juízos sobre a casa real. Eu, quando leio a história de Abraão, de Davi e outros personagens, na verdade me encho de esperança, porque eu vejo que eram pessoas falhas, pessoas que tinham seus defeitos de caráter, mas que foram usadas por Deus quando se voltaram para Ele. Quem sabe a gente possa lembrar aqui de Pedro também, né? Pedro negou Jesus quando ele foi preso, e no entanto, depois à beira-mar, Pedro, que havia negado 3 vezes Jesus arrancou da boca dele 3 vezes a declaração de que eu te amo, Senhor. Você me ama, Pedro? Sim, eu amo. Você me ama? Você me ama? Sim, eu amo. Então, depois de restaurado, depois de perdoado, Pedro foi um grande servo de Deus, um grande apóstolo, um grande pregador. E fica aqui o recado claro para nós também, né, da lição e da Bíblia e de Deus. Se você errou no passado, se você cometeu algum pecado, mas já se arrependeu disso, pediu perdão para Deus e foi restaurado, você pode voltar a ser um grande pregador para Deus. Você pode ser de novo cheio do Espírito Santo e anunciar as verdades da palavra de Deus, falar da volta de Jesus. Abraão passou por isso, Pedro também passou por isso, outros mais passaram por isso. E nós temos a garantia de Deus de que se nos arrependermos e voltarmos para Ele, podemos ser usados poderosamente por Ele. Falando em Pedro, quarta-feira, nós vemos aqui, primeiro a questão da dispersão, né? Atos 8:4, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, de novo, né? Foi triste a perseguição que os cristãos enfrentaram nos primeiros séculos, sim, mas o fato de eles terem sido espalhados pelo mundo fez com que a mensagem, o evangelho também fosse espalhado. Então Deus, ele não causa as coisas ruins em nossa vida, mas frequentemente ele usa as mazelas, os sofrimentos, as lutas que enfrentamos para o nosso bem e de outras pessoas. A igreja primitiva não pretendia, os discípulos de Jesus e da igreja primitiva não pretendiam ver os gentios aceitando o evangelho.
eles tinham uma visão um tanto estreita de que o evangelho era só para os judeus, mas Deus tinha que ensiná-los. Deus precisou mostrar-lhes que o evangelho é para todos. E aí nós vemos aqui em Atos 10, que é a leitura do dia, né, para uma das leituras aqui do dia de quarta-feira, aquela parábola que Deus usou para ensinar Pedro a não mais ter preconceitos. Deus mostra para Pedro, né, em uma visão, um lençol cheio de animais imundos, talvez houvesse ali porcos, lagartos e cobras, e Deus mandou Pedro comer. Um judeu, não só porque era para judeus, mas todos nós devemos seguir essas dietas, né, essas regras dietéticas que estão na Bíblia. Não mudaram. Algumas coisas encontraram o seu cumprimento, como a lei cerimonial do santuário, os sacrifícios, mas a lei dietética não tem por que ter mudado, nós somos os mesmos ainda. Jesus não veio para purificar os porcos, mas para purificar os seres humanos, na verdade. E Pedro achou aquilo estranho, aquela ordem, mas Senhor, eu nunca comi nada imundo, nada impuro. E Deus diz, não tornes impuro o que eu purifiquei. E o lençol volta para o céu, ou seja, Pedro não comeu aquilo. Era apenas uma visão, era uma parábola, uma ilustração. Tanto é que quando Pedro ele se encontra ali com Cornélio, um romano, ele entende o que Deus quis lhes dizer. Não torne impuros o que eu purifiquei, né? Não chame de impuro, de imundo, de não alcançáveis aqueles de outras etnias, aqueles que pertencem a outros povos, os gentios naquela época eles eram chamados. Então Pedro entendeu que ele deveria ser, assim como Paulo foi, né? Pregador também aos gentios, aos não-judeus. Essa lição aqui, objetiva do lençol profético, né? Ela calou fundo, né, na mente de Pedro e ele entendeu a lição. Quinta-feira comece de onde você está, então realmente aqui o estudo é sobre Atos 1:8, é o verso principal da lição, e com isso a gente encerra, né? É aquela cebola com camadas, né? Você primeiro começa pregando para os mais próximos, pregue para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, em palavras e em exemplo. Pregue também na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, seja uma luz, seja sal da terra, ali onde você foi estabelecido. Seja um bom exemplo do Evangelho. Pregue em sua cidade, pregue em sua comunidade mais ampla, no seu estado, no seu país. Hoje com a internet podemos pregar aos 4 cantos do mundo, na verdade, e alcancemos também o planeta. Louvado seja Deus, porque a Igreja Adventista tem essa missão, tem esse entendimento e tem pregado em todo o mundo, por meio de várias agências, né? Temos, como diz o pastor Ayrton Keller, né? Secretário mundial hoje da Igreja Adventista, nós não temos hospitais, nós temos igrejas em forma de hospital. Nós não temos escolas meramente, nós temos igrejas em forma de escola. Nós não temos uma agência humanitária de desenvolvimento de recursos assistenciais como a ADRA, nós temos uma igreja em forma de agência humanitária. Nós não temos fábricas de alimentos, clínicas e faculdades, nós temos igrejas em forma de fábricas de alimentos, de clínicas e de universidades. Nós precisamos ter essa mentalidade de que tudo que Deus nos deu como igreja, essas bênçãos maravilhosas que Ele nos deu como igreja, devem ser usadas todas para a pregação do Evangelho. Nós não temos uma editora e uma TV, nós temos uma igreja em forma de editora e uma igreja em forma de TV. A missão envolve a todos, as agências, as instituições, a mim e a você como seres humanos. Deus nos ajude a cumprir nossa missão, ou melhor, cumprir a missão de Deus, sendo envolvidos, sendo usados da forma singular que Deus tem para nós, colocando à disposição nossos talentos, nossos recursos para a pregação do Evangelho. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas reflexões que as lições de jovem e de adultos nos possibilitaram nesta semana. Que possamos ser fiéis na guarda dos Teus mandamentos, que possamos ser fiéis na guarda do sábado, como a lição de jovens nos convida a ser, e possamos também ser fiéis na missão, entender o nosso local, o nosso chamado e começar pelos círculos mais internos e avançando assim à medida que o Senhor nos habilita para pregar o Evangelho. Obrigado pelo privilégio que temos de nos envolvermos nessa missão. Nós oramos e te agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.